Estamos entrevistando hoje o candidato a prefeito de Timbó, Valdir Laderhoff, da coligação Timbó Forte de Novo, composta pelos partidos PSD, e PMDB e PDT, com a presença hoje do seu candidato, o Davi Buzarel. E neste quinto bloco, o assunto é esporte, cultura e lazer. Jornalista Neila Daron. Então, candidato Valdir Laderhoff, o que representa para você as sociedades culturais aqui do município, os clubes de caça e tiro, e como manter esses aspectos aqui na nossa cidade e torná-los mais fortes, com uma representatividade verdadeira? Como é que você enxerga essa questão em Timbó? A importância de nós mantermos a tradição, a importância de nós mantermos a nossa cultura, são focos importantes. Nós tivemos a oportunidade na época de fazer aportes financeiros, nós tivemos a oportunidade de, na época, ajudar a implantar e adquirir imóveis para implantar a nova sede do Duque de Caxias, a Sociedade Duque de Caxias, como também na Fritzlore, na Mundo Alta. Tivemos a oportunidade de passar recursos para a Liberdade, para comprar a sua própria área, para poder edificar a sua nova sede. Mas o mais importante é destacar que da participação das pessoas e para que eles tenham acesso a buscar recursos. Então, nós queremos aqui reafirmar que nós vamos criar dentro da prefeitura um órgão que vai assessorar as sociedades, que vai assessorar os clubes na busca na busca de recursos e da própria prestação de contas, que eu vejo como é importante para eles terem acesso e ter a prestação de contas, para ter acesso a mais recursos. E nós sabemos que tem recursos a nível de Estado, que tem recursos a nível federal, e nós temos que ajudar essas entidades, essas sociedades, esses clubes, a ter acesso a esse recurso para investir para a sua manutenção, que hoje está cada vez mais difícil. E nessa direção ainda, destacar a importância na cultura, por exemplo, de nós avançarmos como um centro de eventos, para nós trazermos grandes eventos para Timbó. Esse é um compromisso de nós centralizarmos, por exemplo, no Jardim Botânico, de lá promover todos os eventos do município, envolvendo a nossa cultura, envolvendo a nossa tradição, e envolvendo não só a nossa cultura normal, envolver o CTG, enfim, todas as atividades culturais, os artistas, a parte até de outras atividades, para justamente fazer com que eles se sintam melhor e que levam adiante e que nós criamos mecanismos do envolvimento do jovem na questão da cultura, na questão do lazer. Candidato, em relação a esses parques públicos, recentemente foi feito um parque central, e o que o senhor acha em relação a isso? Existe alguma proposta desse setor de ampliação nesse aspecto também no seu governo? Nós destacamos hoje, nós achamos importante que essas atividades devem ser feitas nos bairros, porque lá vive a família, lá está o avô, está a avó, está com o neto, tem a oportunidade de ir para o parquinho, também no bairro tem a oportunidade de ter lá um ginásio de esporte para a prática do esporte, para ter uma umidade sadia para o jovem, para nos dar ocupação para o jovem, ao mesmo tempo de lá ter a oportunidade de ter uma escola de música, de ter lá uma atividade de esporte, de ter a escolinha de esporte, para nós levar atividades boas para os nossos jovens, para ter a certeza de que eles têm alguma coisa a mais para fazer, para que a família possa ficar tranquila em casa e levar essa atividade. E para isso nós queremos construir em cada bairro um ginásio de esporte para lazer, e ao mesmo tempo despertar a competição entre os bairros e principalmente nós descobrir novos valores que nós podemos utilizar nas competições municipais e, por que não dizer, dos Jogos Abertos, que nós tivemos a oportunidade na época de trazer para Timbó, Pomerode e Indaial os Jogos Abertos, numa integração muito importante, onde nós temos os prefeitos de 3 partidos diferentes, onde nós construímos uma atividade extremamente profissional, onde o resultado foi muito bacana, onde a gente percebe o que ficou de positivo após Jogos Abertos.
Se nós observarmos, quanto mais pessoas começaram a praticar esporte, quanto mais pessoas se envolveram no esporte, com uma atividade sadia, com uma atividade até de saúde, podemos dizer assim. E nós queremos voltar a fazer isso, mas focar principalmente os bairros. E como uma atividade complementar maior, o desejo de construir uma arena multiuso. Para quê? Para trazer as grandes competições também para o município. Como Timbó já era conhecido em sediar grandes eventos, como nós percebemos na nossa vizinha Indaial, onde tem os Jogos de Verão, que é uma atração regional, onde as pessoas da nossa região todas se locam para acompanhar, para ver. E por que Timbó não poder criar essa expectativa de ter uma arena multiuso para trazer grandes competições e para promover grandes competições a nível municipal, a nível regional? Candidato, em relação ao Cine Centro Integrado de Cultura, que é o SIC, o Cine Teatro, como é conhecido popularmente, a proposta é concluir esse Cine Teatro ou vai continuar como está? Acho que é uma pergunta oportuna que quando nós na época assumimos o governo, nós tínhamos acho que em torno de 8 obras iniciadas e não concluídas. E elas não traziam retorno, benefício para a comunidade. Então, nós entendemos que a obra iniciada ela deve se concluir independente de que governo vem. Então esse é um compromisso que nós vamos reafirmar aqui. Eu não consigo hoje imaginar um município que, pela cultura que tem, pela musicalidade que tem, pela banda extraordinária que tem, por várias atividades, nós não conseguimos imaginar que nós não temos lugar para se apresentar. Então nós vamos estabelecer esse compromisso e dizer que esse centro de cultura é um projeto já do nosso governo, que não foi levado, se dá a impressão que por não ser do governo deles não foi levado adiante, mas eu não consigo imaginar e não consigo entender porque agora se coloca uma lona preta para as pessoas não enxergar por dentro esse centro de cultura. Então, por dentro está oco. Imagina, são 4 anos que se iniciou essa obra e não se concluiu. É um desrespeito com a nossa cultura. Nós temos que reconhecer as pessoas que atuam na cultura, porque não são todos que têm esse dom e são poucos que têm essa dedicação para levar isso adiante. E por isso nós queremos dizer com todas as letras que nós vamos concluir esse centro, porque nós entendemos ser muito importante, e assim como que nós queremos envolver todas as áreas, todas as culturas, para que Timbó tenha essa atividade reconhecida como tem reconhecido. Se nós olharmos, ainda lembrando que agora, nós acho que nós temos a quinta banda, a orquestra de câmara do estado. Então, e nós não temos um lugar para se apresentar. Tá certo, obrigada, Valdir, pelas suas colocações. A gente também quer tratar aqui nesse bloco da questão do desenvolvimento econômico, de uma forma geral aqui para o município, e a gente te questiona, Valdir, a respeito da perspectiva de aumento nas vagas de trabalho aqui na cidade. Até o momento a gente vive uma questão assim, até no país todo, de pleno emprego, mas a gente tem que pensar aí para o futuro, na sua gestão aí dos próximos 4 anos, o que vocês têm planejado aí para Timbó? Na verdade, dizer aqui que lá em 97, quando nós assumimos, a realidade era outra. A gente percebia que tinha muita gente sem emprego. E o que nós fizemos para equacionar isso? Nós criamos uma política de incentivos à geração de emprego, através do incentivo fiscal, dos impostos municipais, através da participação com infraestrutura, com terraplanagem, com maximização das empresas, e também compramos áreas e redistribuímos para empresas se instalar, empresas de fora, mas focamos principalmente as nossas empresas, nossas pequenas empresas, principalmente motivamos o empreendedor para que ele iniciasse uma atividade, mesmo sabendo que a atividade é de risco, para ele sair dos fundos da sua casa, iniciar a sua nova empresa. E eu acho que isso foi fundamental, que Timbó teve um avanço muito grande nessa direção de incentivo. E acreditamos que essa política de incentivo ela não pode ser só nos momentos de dificuldade. Nós temos que ter uma política de incentivos permanente. Para vocês terem uma ideia, nós na época
nós repassamos 43 áreas para a empresa se implantar. E algumas repassamos recursos para se implantar em Timbó, e fez com que Timbó tivesse um crescimento, o dobro do crescimento de geração de emprego do país, por ações do município, por entender que essas é uma das principais ações do governo, porque eu tenho certeza, se a pessoa tem emprego, ela se vira com as suas outras atividades. Nós vamos querer voltar a fazer isso. E quero lamentar aqui que nós temos, nas nossas caminhadas, nós deparamos com empresas que estavam em Timbó, que estão em Timbó ainda, que estão saindo e vão para os municípios vizinhos. Eu posso citar aqui a Galtim, que está indo para os Cedros, a Ingeplar, que está indo para os Cedros, a Decufer, que foi para o Rodeio, uma outra empresa que também foi para o Rodeio. Então, são jovens timboenses que acabaram não tendo nenhum mínimo de incentivo, acabaram não tendo nenhum apoio e acabaram procurando outra alternativa. Eu diria, nós não podemos dar o luxo de permitir que as pessoas saiam do nosso município e se implantem nos municípios vizinhos. Eu acho que isso... E Timbó tem uma história muito bonita na questão da geração de emprego e na forma de Timbó trabalha, e ter claro que as nossas grandes empresas hoje já eram pequenas e hoje são grandes. E esse modelo que eu acho fundamental, porque ele tem um compromisso social muito grande. E por isso nós temos que estar atentos. Nós vamos perceber agora no dia 7 quantas crianças vão estar desfilando, quantos jovens vão estar lá desfilando, onde eles vão trabalhar depois. Então nós não podemos nos dar esse direito de não ter uma política de incentivos permanente a favor da geração de emprego. Nós experimentamos isso, nós tivemos a oportunidade na época de legalizar lá essa área, a Rua do Mauro Knoch. As pessoas, os proprietários haviam comprado, nós desapropriamos as ruas, implantamos a infraestrutura para que as pessoas tivessem a sua escritura. Da mesma forma, fizemos isso na área, na Rua Machado de Assis, onde está hoje a Fricar, onde está a Inarbeg, naquela rua, e outras empresas, porque essa área foi comprada na época do governo do seu Ingo Germer. E nós legalizamos para que as empresas tivessem a sua escritura e tivessem uma capacidade de investimento maior ao poder dar como garantia essa sua propriedade. E assim nós compramos outras áreas onde várias empresas se instalaram. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse incentivo, esse apoio não é para a pessoa ou empresário. Esse apoio e incentivo é para as pessoas, é para o jovem ter acesso ao emprego, ter acesso ao emprego melhor, que com isso ele vai construindo a sua família e vai seguindo a sua vida. São preocupações que nós temos, e foi uma experiência que deu muito certo e nos orgulha muito de ter visto o Timbó crescendo de uma forma muito grande e crescendo com muita qualidade quando nós passamos o governo em 2004. Candidato, a gente sabe que Timbó tem entidades como a SINV, CDL, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores. O senhor falou no bloco da educação sobre o CEDUP, o Centro de Educação Profissionalizante. Que parcerias podem ser feitas com estas entidades para que o desenvolvimento econômico de Timbó esteja garantido? Acho que é fundamental destacar isso. Foi uma das coisas que assim, foi assim, muito bom fazer, tendo na SINV, tendo no CDL, tendo no sindicato patronal, tendo no sindicato dos trabalhadores, no sindicato dos agricultores, assim, a participação. Veja, nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e é importante frisar isso, para que todos tenham conhecimento. Esse incentivo jamais era dado pelo prefeito apenas. Eu sempre passava pelo crivo desse conselho. Esse conselho era formado por representantes desses órgãos. Portanto, uma parceria muito boa, e as próprias entidades, o próprio empresário pode avaliar se devêssemos ou não buscar uma empresa dessa ou dessa criatividade. Uma das preocupações foi a diversificação das atividades para o nosso município, quando nós buscamos na época uma empresa argentina com EVA, que era novidade na nossa região. Então isso foi importante. A participação dessas entidades, Evandro, quando nós se construímos lá, buscamos o Corpo de Bombeiros, uma participação efetiva, inclusive com pagamento junto. Veja como foi importante. A parceria da agricultura, e aqui quero fazer uma referência ao nosso homem de campo,
Nós vamos voltar a valorizar o homem do campo, nós vamos também construir ou manter as parcerias que nós conseguimos na época com o terraplanagem, com macadame, com orientação técnica para o agricultor, para ele ser respeitado. E aqui tem uma proposta interessante, a ideia é uma sugestão que nós recebemos dentro do próprio segmento da agricultura e da Asagro, é que nós temos tentar unir esses segmentos para que atendem no mesmo local, para dar facilidade para quando esse homem do campo, quando a mulher agricultora vem para a cidade, eles têm acesso a informações e têm acesso a soluções mais práticas. Então, nós aprendemos que trabalhar em parceria, trabalhar com as entidades, trabalhar com os conselhos, nós estamos acertando muito mais. Por isso, nós queremos ter a participação e achamos importante que nesse conselho, mesmo com pessoas de oposição, isso ajuda muito, nós temos que respeitar isso e ter a certeza que a pessoa tem que estar bem intencionada quando quer fazer um trabalho em parceria. Internautas, no sexto e último bloco, nós vamos estar indagando o candidato a prefeito Valdir Laderhof, que vai estar falando sobre segurança e também as suas considerações finais. Intervalo e voltamos já já.